Saudações, aqui quem vos fala é Ralph Legger, do Kindred Trickbeard novamente, depois aí de um bom tempo sem gravar vídeo. Não porque eu não queria, né? Na verdade eu tava com muita saudade de gravar vídeo, sendo que tive alguns problemas, complicações, horários, e a vida ficou muito corrida, essa vida moderna que a gente tem. Fora que eu me mudei, então eu fiquei sem internet, fiquei sem luz, fiquei sem computador durante um tempo, enfim. Sempre que eu resolvia uma questão, aparecia outra e me impossibilitava. Mas hoje eu tirei o dia para isso, então espero que vocês estejam com saudade. E aí vamos a mais um vídeo hoje de um assunto que eu particularmente gosto muito, acho bem interessante dentro do paganismo nórdico, né? Que é o pós-morte. Ele é um assunto bem discutido também, de várias ideias, sugestões, para onde a gente vai, quais os possíveis lugares que a gente pode ir, vai todo mundo para o mesmo lugar, como é que isso funciona. Então hoje eu vou estar falando um pouquinho disso, né? Preparei alguns tópicos ali para a gente tratar, e bom, é isso, vamos para o pós-morte nórdico. Antes da gente falar do pós-morte escandinavo, ou Asatru, né, que é a ideia que a gente tem hoje do pós-morte, eu vou falar um pouquinho do pós-morte germânico, das tradições germânicas, o que eles acreditavam, que afinal são religiões conectadas, né, em vários aspectos, e eu acredito que, por mais que o escandinavo, a gente vai ver que tem umas diferenças, eu acredito que esse pós-morte germânico também tem a ver com o nosso, né, o Asatru. Então, como é que eles acreditavam que você morria e iria para onde? O que ia acontecer com você, né? Então, o germânico ele tinha 3 caminhos. O cara morria, era enterrado, e ele ia habitar aquele túmulo. Ali seria a terra dele. E essa terra dele seria totalmente ligada à nossa terra, como se o mundo dos mortos fosse o mesmo mundo dos vivos, né? Sendo que em planos diferentes. Então, em alguns momentos, você conseguiria ter um contato com os mortos, em ocasiões, em datas, alguma coisa do tipo. Por exemplo, o Festival dos Mortos era um momento onde os mortos estariam livres para caminhar sobre a terra e tudo mais. Não um zumbi bizarro, né? Mas o espírito desse morto. Então, eles acreditavam que o morto ficava no túmulo realmente descansando. E tem algumas sagas, né, que contam isso, realmente. Não vou lembrar qual agora, eu realmente deveria ter pegado o nome. Eu não lembro se é na Volsunga Saga, mas tem um caso de um pai que morre, é enterrado, e se eu não me engano, quando o filho dele morre e é enterrado ao lado dele, né, de noite escutam os espíritos conversando e brincando, dançando, né, porque ali é o ambiente deles, eles passam a morar ali, né. Então, por isso também que a gente tem um cuidado muito grande com os túmulos antigos, que eram feitos de forma, né, bem bonita, bem acabada, e eram grandes, porque o cara vai morar ali, então ele precisa de um espaço melhor. Então essa era uma das crenças deles. O segundo aspecto, né, desse pós-morte germânico seria um espírito tutelar, né? Um ancestral morria, né, e ele se tornaria um guardião da família, ou de um clã, por exemplo, de uma tribo inteira, né? Esse cara, ele provavelmente já deveria ter esse aspecto antes de morrer, né? De ser uma pessoa que se preocupava com a família, cuidadosa, manter todo mundo unido. Então, quando ele morre, ele passa a ter essa função no pós-morte, um espírito tutelar na família ali, para estar cuidando, protegendo, né? Toda essa parte do outro mundo, né? Esse espírito estaria ajudando essas pessoas que ainda estão aqui. E a terceira, eu achei bem interessante essa, que ela
remete pelo menos aos agricultores, que seria você morreria e se tornaria um Landvetter, um espírito da terra. Por quê? Mas aí tem uma regrinha. Você deveria ser o primeiro cara a cuidar daquele campo. Você herdou aquela terra, você ganhou, comprou aquela terra, enfim. Você chega lá, você vai cuidar, você vai desmatar, para fazer o seu campo, sua plantação, e você vai cuidar da terra, você vai limpar tudo, você vai abrir o buraco, você vai plantar, enfim. O primeiro plantio e primeira colheita daquele campo, quem faz é você. E se você fazendo isso... É meu filho. Olha ali. Você ali, ó. Ali. Olha aqui. Dá tchau lá. Faz assim, tchau. Fala, eu sou o Uric. Não vai falar não? Então vai lá, vai. Vambora. No celular? Não. Pai, papai. Vai. Vai lá. Não sei. Vai lá. Fecha a porta. Direito. Então você, voltando aqui rapidamente, você seria então o protetor daquele campo, se tornaria o Landvetter daquela terra, Então as próximas gerações que viriam da sua família ou não, teriam contato com você, espírito da terra. Eu achei isso bem legal, sabe? E tem uma outra vertente, eu não lembro onde eu li isso, realmente eu não me recordo. Eu nem sei se é germânica mesmo, mas eu acredito que sim, porque era voltado bem antigo, que era você morria e você ia para um lugar onde era um lugar reservado aos seus ancestrais. Então lá teria praticamente toda a sua família. O que é uma coisa bem louca, Porque assim, tudo bem, você morre e vai para o lugar dos seus ancestrais. Tá seu pai e sua mãe. Ok. Mas aí vai estar o pai e a mãe deles, de cada um. E aí o pai e a mãe dos pais, sabe, dos avós, dos bisavós, tataravós. E fora isso, não teria só seu pai e a sua mãe, mas os irmãos também. E bom, aí você já começa a misturar famílias, Várias famílias são criadas, Não tem uma linha pura familiar, assim, vamos dizer, todo mundo sei lá, minha família é Gomes, todo mundo ia ser Gomes. Não, ia ser Gomes Almeida, Gomes Freitas. E aí a família Freitas ia estar lá, a Almeida ia estar lá, a Souza ia estar lá, ia ter um monte de família que ia puxar outra família, ou seja, deve ser um lugar só para todo mundo, porque ia ser uma quantidade de gente incrível. Mas, mesmo assim, também acho um lugar meio legal para se ir, conhecer familiares. Deve dar uma merda, deve ser, imagina só aquela confusão, vamos conversar no Natal, E aí sempre dá aquela coisa. Não deve ser muito diferente no pós-morte, eu acredito. Agora vamos falar do pós-morte Asatru, o escandinavo que a gente acredita, e como eu disse, é bem discutido porque há várias suposições também, porque você tem alguns relatos, você tem fontes dizendo alguns lugares que nós vamos quando morrer, mas alguns não são especificados. Então cabe ao nosso imaginário, à nossa lógica, sugerir esses outros lugares, que alguns são pensamentos aceitos, outros não. E existem também os pensamentos que uma pessoa aceita e a outra não, dentro do Asatru. E isso acaba sendo algo pessoal. Não existe uma regra, eu já falei isso várias vezes, não tem um dogma, não tem uma regra. Então, se você acredita nisso, sente isso, então, ok. Cada um tem direito de acreditar no que lhe parece mais aprazível. Então, vou começar falando do lugar que aí
é o que eu acabei de falar, eu acredito que a maioria de nós vamos, que é Helheim, o reino dos mortos. Ele é um mundo à parte, não é dentro de Asgard, por exemplo. Ele é um reino. E, bom, como já diz o nome, é o reino dos mortos. Para lá vão os mortos. Então, acredita-se que para lá vão os mortos que só morreram sem honra, vamos dizer assim, Então o cara morreu de uma doença, ou o cara morreu, sei lá, atropelado, não sei, algo assim. É meio difícil isso, porque eu acho que depende da forma que você encara a sua morte, Você pode morrer de uma doença, mas você pode ter lutado com essa doença até o seu limite. E, bom, a doença te matou, mas você foi bem. Você pode ir tranquilo, em paz e satisfeito por você ter tentado, E então eu não compartilho dessa ideia de que para Helheim vão só as pessoas que tiveram uma morte desonrosa, assim. Não acredito. Para mim vão todos os mortos. Você morreu, você vai para lá, Você é uma pessoa comum que não tem uma intimidade ou uma amizade maior com os outros deuses, que a gente vai falar depois. Então você vai para lá, é o reino dos mortos, Você vai ter o seu momento lá. E diferentemente do que é passado e é acreditado em vários círculos, ou até mesmo pela cultura que a gente tem hoje, envolvendo Azatru e vikings, enfim, o Helheim não é um inferno, não é um lugar de sofrimento, ou que você vai chegar lá e vai ter um monte de gente te perturbando e te torturando. Não é isso. Helheim é o reino dos mortos. Eu acho que é uma extensão desse mundo aqui. Até porque, se você pegar o Grimnismal para ler, é dito que existem 3 raízes de Yggdrasil, e nessas 3 raízes existem 3 mundos, uma em cada raiz. Um é o mundo dos gigantes, Jotunheim. O outro é Midgard, nosso mundo. E o terceiro mundo é Helheim, o mundo dos mortos. Então, assim, esses 3 mundos estão interligados por essas raízes. Então, o mundo dos mortos, para mim, é o nosso mundo. É uma extensão desse mundo aqui, talvez num outro plano, mas que você tem uma vida normal lá. Você deve encontrar parentes, familiares, amigos, enfim. E... mas como é lá? Você trabalha? Você, sei lá, tem Wi-Fi? Não sei, porra. Morre e vai ver, Como é que eu vou saber? Mas eu não acredito que seja um lugar ruim. É dito que tem sim um lugar dentro de Helheim, chamado Nastrond, que é o lugar reservado, aí sim, para os assassinos, bandidos, mentirosos, aqueles que não cumpriram seus juramentos. E esse lugar é um lugar de tortura, de tormento para as pessoas que não tiveram essa vida honrada na Terra. Vida honrada, a gente vai falar no próximo vídeo, que vai ser sobre 9 virtudes. Então, cuidado com esse conceito de honra, tá? Isso varia muito. Então, esse é o primeiro lugar, um lugar fora de Asgard, é um reino independente, o reino dos mortos, Helheim, que deve ser um lugar bem legal de ir. Eu acredito que seja bem bonito, uns campos assim, sabe? Sabe aquela cena do Senhor dos Anéis, das Duas Torres, que o Pippin tá lá travado em Minas Tirith, e aí ele fala: acabou Gandalf, tô desesperado. E aí o Gandalf fala do pós-morte pra ele, que ele fala que não é assim, que não é tão ruim, que quando você chega lá são praias brancas e um campo verde, assim. Cara, pra mim isso é Helheim, simplesmente, só que com um monte de gente morta. Além de Helheim, e agora a gente vai partir para um outro mundo, que é Asgard. E aí entra a crença de que nós temos a chance de morrer e ir morar junto com os deuses, lá em Asgard. E os salões, os lugares mais famosos que tem são Valhalla, que eu vou falar por último, e um lugar chamado Folkvang, que é
uma planície, é o lugar do povo, na planície do povo. Esse lugar é pertencente a Freia. São os mais famosos. Mas tem a crença, né, a linha de ideia que acredita o seguinte: como era visto primeiro o relacionamento de um homem com um deus antigamente? Era um relacionamento de amizade, né? Fulano era amigo de Thor. Sei lá, o Bjorn era amigo de Tyr. Arne era amigo de Freia, e assim por diante. Você não era um servo, necessariamente, no sentido da palavra de servindo, abaixando a cabeça e meu senhor, não assim. Mas você era visto como um amigo do Deus, né? Você tinha uma amizade com Deus. Essa era a visão antiga. Então, acredita-se que por você ser amigo de um Deus, dependendo do seu nível de amizade, óbvio, né, e de como você trata esse Deus e tudo mais, você morreria e iria para a habitação desse Deus em Asgard, né? Iria para o salão desse Deus, ou para o lugar onde esse Deus mora, porque ele era seu amigo, ele gostava muito de você. Então quando você morre, ele quer você com ele, né, para continuar ali suas conversas, bebendo, comendo, enfim. Você não iria para o reino dos mortos, você iria para o reino desse Deus em específico. E aí você tem vários lugares que você pode ir dependendo da amizade do Deus, né? Eu listei alguns aqui que eu vou ler, porque eu não gravo tudo, né, gente? Porra, é nome pra cacete, e é nome antigo, em Old Norse, né? Eu não sou do Neve, eu não sei ler essas coisas direito, então vamos, uma listinha básica aqui dos lugares que você pode ir dependendo da sua amizade com os deuses. Então, se você tiver uma amizade, por exemplo, com Uller, né, o senhor do teixo, do arco, dos esquis, né, ligado à neve, você iria para o lugar chamado Idalir. Idalir significa o Vale dos Teixos. Não é o salão dele, não tem o nome de um salão de Uller, mas tem do lugar onde ele habita, né, e reina ali. Então, Idalir é o lugar de Uller. Você tem, olha, esse é legal, Alfheim. Vocês conhecem Alfheim? Alfheim é o reino dos elfos, né, de luz, né, Ljosalfheim, que é a mesma coisa de Alfheim. Mas eu vou morrer, vou para um lugar de elfo? Porra é essa? Bom, é dito que Freyr, quando criança e perdeu seu primeiro dente, foi dado a ele de presente Alfheim. Ele é senhor de Alfheim. Então, se você é um grande amigo de Freyr, pode ser que quando você morra, você vá para Alfheim, já que pertence a ele. Esse é bem interessante, tem bastante dúvidas, né, e questões desse lugar, que é o chamado Valaskjalf. Alguns acreditam que Valaskjalf é o salão de Odin. Aí tu fala, porra, não é Valhalla? Calma. Valaskjalf é o salão de Odin, onde ele habita. Outros dizem que não é de Odin, porque a referência que a gente tem de Valaskjalf é uma palavra, a palavra Aesir, Aesir. Então alguns acreditam que é Odin, porque ele é o Aesir, o maior de todos, e outros acreditam que não, que é um salão dos Aesir em geral. Sendo que entra uma questão: Valaskjalf significa sede dos mortos. E se tem alguém que entende de morto, que gosta de morto, é Odin. Então, para mim, Valaskjalf é o salão de Odin. E aí vai entrar, novamente, você é um amigo de Odin, Odin gosta da sua companhia, você tem uma vida dedicada a Odin, pode ser que quando você morra, você vá parar em Valaskjalf. Se eu não me engano, em Valaskjalf fica Hlidskjalf, que é aquele trono que Odin enxerga tudo, saca? Fica lá, se eu não me engano. Você tem Thrymheim. Thrymheim é
o reino de Skadi. Então Skadi tem a personalidade bem forte, né? Uma giganta do inverno, da neve, montanha, caçadora, assim como Uller, né? Então, se você tem uma amizade com Skadi, você vai para Thrymheim, que significa o reino barulhento. Se você gosta de um silêncio, não te aconselho a ir para lá, né? Você vai ter também a chance de conhecer Breidablik. E eu não estou falando do time de futebol, porque tem um time de futebol chamado Breidablik. Breidablik é o reino de Balder, né? Então, Breidablik, o nome dele já é Vastidão Brilhante, e é dito que é um lugar onde tem... É o lugar que tem menos violência, se eu não me engano, algo do tipo. Então, é um lugar calmo, de Balder ali. Se você quer paz, tranquilidade... Se você mora no Rio de Janeiro e não aguenta mais a violência, você pode ir para Breidablik, por exemplo, né? Eu acho que é o lugar ideal, né, pra gente que mora aqui no Rio. Himinbjorg é o reino de Heimdall. É dito que ele bebe lá um hidromel maravilhoso, né? Fiquei curioso para saber quem faz. E significa rocha no céu. Então, amizades com Heimdall já tem um destino também. Lembra que eu falei antes lá de Folkvanger, que é um dos lugares conhecidos? Então, Folkvanger não é um salão. Folkvanger é um lugar, é uma planície. O salão de Freya é Sessrumir, significa lugar de assentos. É um lugar para você sentar e comer e beber. E eu vou falar um pouquinho dele depois, no tópico só do Valhalla que eu vou fazer. Se você é um cara justo, um cara voltado para a justiça, né, resolver problemas e tal, você pode ir para Glitnir, que é o salão de Forseti, o deus da justiça, aquele que resolve as contendas, não deixa nenhum problema se manter por muito tempo. Glitnir significa cintilante, então já sabe que é um lugar, né, acesão. Sócio da Light, Forseti, como é dito. Esse é um salão que eu conheço algumas pessoas que têm muita vontade de ir. Conheço mesmo. Que é Noatum. Noatum é o salão de Niord, o deus do mar calmo, o deus dos ventos, da prosperidade. Então, Noatum significa a enseada dos barcos. Simples, né? É dito que para você chegar lá em Noatum, você deve morrer no mar. Você morre no mar, você vai encontrar Noatum. Você também, se morrer no mar, você vai encontrar o Palácio de Ran, que eu não lembro o nome. Ran é a giganta do mar, esposa de Aegir, que é o mar em si. Sendo que Ran e Aegir, eles são o mar aberto, vamos botar assim, o mar revolto, o oceano. Então, o nível de você afundar ali é muito grande. E era costume você ir para o mar e levar uma oferenda, primeiramente, né? E também você usar muito ouro, muitas joias. Porque se você morresse no mar e chegasse no salão dela, ela só deixava você entrar se você tivesse muito ouro, né? Tivesse uma joia para oferecer. Você comprava o seu lugar lá. Senão você ia ficar fora do salão. Já o salão de Niord, ele é um lugar calmo. Ele é o deus da... seria as enseadas, as baías, né, os fiordes. São lugares que não tem um mar revolto, mas pode acontecer sim, de ter uma tempestade, ter alguma coisa e afundar ali. Mas se você tem uma amizade com Niord, provavelmente é o lugar que você vai quando morrer. Vidi é a terra de Vidar, o deus da vingança. Então, se você é um cara vingativo, né, fizer bonito, já sabe para onde tu vai. Só que Vidi não tem nada a ver com vingança, significa terra arborizada. Porque Vidar também é o deus da floresta. É uma terra, diz que é uma terra com muita grama, muita mata, né? Você vai basicamente para a Amazônia, sabe? Você vai cair lá dentro. Bilskirnir. Você tem um lugar chamado Trudheim, que é o reino de poder. Esse reino é o reino de Thor.
né? E dentro de Trudheim você tem Bilskirnir, que é o salão de Thor. E Odin é dito que esse é o maior salão, o do filho dele. Faz jus, né, ao cara, né? O cara é gigante, o cara é grande, porra, espalhafatoso, então tinha que ser o maior salão realmente. E Thor é dito ser o deus que apoia o povo, né, o trabalhador em si. Então eu acredito que lá é um salão bem cheio, sabe? Deve ter lá uns comitês, uns sindicatos lá dos trabalhadores, sabe? Deve ter umas paradas maneiras lá, cara. Deve ser um bom salão também. Significa relâmpago. E bom, nós temos aqui o último que eu listei, né, que eu consegui encontrar a fonte e tudo mais, que é Fensalir, que é o salão de Frigg. Não consegui achar um significado, mas é dito que é numa área pantanosa, né, e tanto é que tem a relação de Frigg com a garça, porque a garça é uma ave de pântanos, enfim. É dito também a ideia de que Fensalir é o mesmo salão, o mesmo lugar que Sokvabek, que seria o salão de Saga, a deusa da história, que bebe com Odin, ficam trocando ideia, enfim. E aí vai ter a ideia de que Saga é Frigg com outro nome, aquilo tudo, mas não é o assunto para hoje. Então vocês sabem que Fensalir, se você é uma pessoa amiga de Frigga, você pode ir para Fensalir. Então com esse salão a gente fecha os possíveis lugares em Asgard. Ah, mas tá faltando um, que eu falei que eu vou deixar para o último tópico, que é o próximo que a gente vai falar agora. É o salão que eu acho que a maioria está esperando eu falar um pouco sobre o Valhalla, né? E aqui eu vou estar falando sobre o Valhalla e um pouquinho também, alguns detalhes a mais sobre o Sessrumnir, que é o salão de Freya. Bom, o que a gente sabe sobre o Valhalla? O Valhalla é o lugar onde os mortos vão, mortos em combate, né? São mortos em combate, que são escolhidos por Odin para estarem lá. Metade desses mortos morreu, sei lá, 100 mil. Metade desses 100 mil que vão para o Valhalla, Freya escolhe para ir para Sessrumnir, o salão dela. Ah, por quê? Não sei. Freya, Odin, mano, porra, tem alguma treta, né? Mas é coisa deles. Então, ela tem o direito de escolher 50%, metade dos mortos, para levar para ela. Tá. E aí, como é que fica o Valhalla? Como é que eu vou pro Valhalla? Bom, aí depende da linha de pensamento que você vai ter, né? Eu tenho uma linha de pensamento e outras pessoas têm outras linhas. Qual é a mais comum hoje em dia? A mais comum é: você vai pro Valhalla se você chamar a atenção de Odin. Não interessa o jeito, né? Por quê? Porque os caras antes iam pra guerra para chamar a atenção dos deuses. Então, lutando, eles chamavam a atenção dos deuses. Odin via aquele cara e falava: eu quero esse cara, e levava o cara para ele. Hoje em dia, mesmo que você não vá para a guerra, você pode fazer alguma coisa que chame a atenção dos deuses. Você pode ser um skald, né? Um poeta muito bom, ou você pode ser, não sei, um taxista muito bom, você pode ser um artesão muito bom, ou um pai de família muito bom, enfim, N coisas que você pode fazer muito bem e chamar a atenção de Odin com isso, e aí Odin te levaria para o Valhalla. Ou seja, não é necessariamente um lugar para quem morreu em batalha, né, ou coisas voltadas, né, para algo bélico, mas sim um lugar onde Odin quer os melhores, que ele escolhe da forma que você conseguir chamar a atenção dele. Essa é uma linha de pensamento que a gente tem hoje em dia. E existe a outra linha de pensamento,
Eu não sei se existe ainda mais, é provável que sim, porque cada dia parece um negócio diferente, né? Mas eu tenho a minha linha de pensamento e ela é um pouco tradicional nesse aspecto, porque, bom, pra mim só vai pro Valhalla quem realmente morreu em batalha. Você tem que ir pra lá, você tem que ir pra uma guerra, você tem que viver isso. Ah, mas por que você acredita nisso e tal? Bom, alguns motivos. Primeiro, a existência do Valhalla. Para que ele serve? Né? Se eu já falei antes que Odin tem um salão, o Valaskjalf, né, onde os amigos de Odin vão quando morrer, para que tem o Valhalla? Outro salão? Né? Então, o Valhalla está intimamente ligado à necessidade que Odin tem no Ragnarok. Né? O Ragnarok vem e vão ter o exército liderado por Loki e o exército dos mortos, que estão em Nastrond, lá em Helheim. Né? Esse exército vai invadir Asgard. E Odin precisa de uma defesa, correto? Ah, mas já não tem os deuses? Mas os deuses vão estar lutando com os grandes também. Jormungand, Surtur, Loki, né? Fenrir, os próprios gigantes que vão estar junto com Surtur. Então, cara, os deuses vão estar ocupados com essa galera de nível 20. Né? Enquanto a galera de nível 10 tem que estar ocupada com a galera de nível 10. É assim que funciona. Então, já que vai vir um exército de mortos invadir Asgard, Odin precisa fazer o seu exército de mortos. Beleza? Tá. E aí vai entrar na questão. Você, para estar lá, fazer parte desse exército de mortos, você precisa saber o quê? Lutar. Não adianta você ser um bom pai de família ou bom em qualquer coisa se você não tem o mínimo de destreza na guerra. Ah, mas pô, pode ser que eu chegue lá não sabendo nada de guerra e tal e sei lá, você foi pra lá e você passa a aprender a guerra. Você se torna um guerreiro imediatamente quando você tá lá. Pode, tudo bem, não descarta essa possibilidade. Mas, pra mim, Valhalla, ele vai um pouco além disso. Ele vai no sentido de que a guerra é uma experiência única e inimaginável que a gente tem nessa terra. Vocês podem pegar qualquer documentário que fale o que tenha veteranos de guerra falando. E vocês vão ver que, assim, a vida do cara, ela muda completamente. Não necessariamente para pior ou melhor, mas ela muda. E alguns não conseguem se adaptar. Né? Tem cara que vai pra guerra, fica lá, ele vê coisas que ele nunca imaginou e ele começa a ter trauma disso. Mas quando ele volta pro país dele, para ter uma vida normal, ele não consegue mais ter essa vida normal. Porque ele só consegue fazer a guerra. Então esse cara ele não consegue ir no mercado, ou levar a filha na escola, ou fazer qualquer coisa do tipo. Porque ele vê isso como algo... Ele já passou por tanta coisa que isso pra ele é algo bizarro. Sabe? E a mente dele ainda tá lá. Ele sabe que a guerra ainda tá acontecendo. Ele sabe que tem amigo lá. Então ele fica pensando, porra, os caras estão lá ainda, sabe? Na merda, tomando tiro, morrendo gente todo dia, e eu tô aqui passeando no mercado. Então o que acontece com grande parte desses caras? Ou eles voltam, pedem para voltar para a guerra, e sim, eles esperam morrer lá do que voltar para uma vida civil, ou eles cometem suicídio, porque eles não conseguem se acostumar novamente com uma vida civil depois do que eles passaram. E isso você pode ver, documentários falam sobre isso, sobre Segunda Guerra Mundial, Vietnã, Guerra do Golfo, coisas recentes. Mas você tem também a parte antiga, né? Que a guerra ela ainda é a mesma coisa, né? É o cara que tá lá, ele vai sofrer, ele vai se machucar, ele vai ter que matar o outro. Você tem que pensar que nem todo mundo estava pronto para matar uma outra pessoa, né? Em algum momento ali, mas precisa matar. Você vê amigo seu sofrendo, amigo morrendo, você vê mulher morrendo pelo seu exército ou pelo outro. Afinal, não era uma parada, não tinha uma regra sobre isso, era o espólio de guerra. Então você podia chegar lá e matar a mulher, você podia chegar lá e estuprar, né? E, bom, nem todo mundo concordava com isso, mas tá ali no momento, acabou, é a guerra. Então você
você que teve numa guerra, você passou por experiências que praticamente destroem quem você é, te transformando em uma outra pessoa que só conhece esse lado, que é o lado da guerra. Então, pra mim, pra você ir pro Valhalla, você tem que ser isso. Você tem que ter essa destruição interior causada pela guerra pra você conseguir ir pra um lugar desse, sabe? Porque chega a ser estranho pra mim, sabe? Você sabe que no Valhalla você tem uma elite de guerreiros, os Einherjar, né? E, cara, eu quero ir pra lá, eu quero ir pra lá. E sabe, você nunca fez nada, nem brigou na escola, sabe? Então a minha pergunta é, você acha que você merece ir pra lá realmente? Estar com aqueles caras que lutaram, que passaram por tudo isso? Não sei, sinceramente eu acho que não. Tem tanto lugar pra ir quando morrer, mas parece que todo mundo quer ir pro Valhalla, só Valhalla, Valhalla. Porque tem comida, bebida, tem mulher, tem não sei o quê. Tipo, cara, primeiro pensar em quem mereceu estar lá, que são os caras que estão lá. E aí pensar se eles vão gostar de você entrando lá e não ter feito nada. Sabe, imagina uns bancos assim, né? O Valhalla, são lanças, né? Com escudo, teto de escudo. As colunas são de lança e os bancos têm cotas de malha, sabe? É um lugar de guerra, cara. E aí você vai chegar lá, vai ter um monte de veterano sentado e você entra, e eles vão falar assim, e aí, qual guerra você participou? O que você fez? Aí tu fala, porra, sei lá, eu fazia um bolo de milho bom pra caralho e o Odin gostou. Sei lá, cara, eu acho que os caras não vão te respeitar muito lá dentro, sabe? E fora isso, eu acho que é um lugar onde esses caras, eles se sentem livres e se sentem bem para tudo que eles viveram e praticaram numa guerra. Então o cara pode chegar lá, sentar para comer e beber com outros homens que também passaram pelo mesmo que ele, e ele pode ter, por exemplo, uma mágoa muito grande no coração. Sei lá, ele... Não sei, cara, ele jogou uma granada dentro de uma casa e matou uma família, ele não queria isso. Ele pensou que tinha um inimigo dentro da casa, por exemplo. E ele pode chegar no Valhalla, sentar e falar isso e ninguém vai julgar ele. Porque todos esses caras viveram algo parecido. Ou sabem como a guerra é e que você não consegue pensar tanto, senão você pode morrer. Você tem que agir, você tem que ser rápido. Então, cara, eles não vão julgar o cara. Eles vão entender o cara, eles vão beber com o cara e vai todo mundo se sentir bem. Passou. Sabe, aquela guerra, aquilo que a gente viveu passou, a gente está aqui agora, a gente mereceu estar aqui, a gente vai comer, a gente vai beber e a gente vai lutar até morrer de novo e amanhã a gente está aqui de novo, sabe, esse ciclo. Por que esse ciclo? O cara precisa lutar todo dia porque ele vai lutar no Ragnarok, então ele precisa estar num treinamento, uma coisa ali, né? Mas também porque o cara, como eu disse, ele não consegue mais ter uma vida civil, então ele não consegue ir para lugar nenhum. Imagina ele indo pra Helheim lá, chegando lá e porra, não tem nada pra fazer, sabe? Vou varar um campo aqui, ele vai ficar maluco, né? Sendo que há um detalhe, né? Não é todo mundo que morre numa guerra que vai pro Valhalla. É dito que são os melhores, são os caras que mereceram ir pra lá. Não é você chegar, botou o pé no campo de batalha, tomou uma flechada, morreu, vai pro Valhalla. Não. Se você for um merda, você não vai. É só quem é bom. É só quem é o cara guerreiro que tentou até o último minuto, pá. Quem não tem oportunidade de ir para vários lugares, que são os lugares que eu falei anteriormente. Uma outra questão dentro do Valhalla, que algumas pessoas falam, né, que é dito que lá tem comida e bebida, né, hidromel e a carne de javali. A luta, que acontece todos os dias, né, para a noite comerem, né? Mas há a crença de que tem mulher no Valhalla e, mais que isso, há sexo no Valhalla. E aí é uma coisa que eu particularmente também não acredito. Porra, tá sendo sexista. Não. O lugar de mulheres guerreiras seria Sessrumnir, por conta de Freya, né? Mas ela leva homem pra lá também. Aí tá uma parada. Freya é uma deusa guerreira, né? Tudo isso, mas também é a deusa do sexo, do amor, da paixão, da sacanagem, né? Vocês sabem disso. Então, no Sessrumnir
que não é necessariamente um salão que se prepara para o Ragnarok, mas tem guerreiros lá, e guerreiras e mulheres lá, meu irmão. Lá deve ser tocar catra o dia inteiro, deve ser uma loucura. O Valhalla, como ele é um lugar que está se preparando para o Ragnarok, né, ter sexo iria tirar a concentração dos guerreiros, porque você botar um monte de mulher lá dentro, os caras nem querer fazer mais nada, cara, né? E outra, você não permitindo sexo, você deixa o cara ansioso, com raiva, né? Você pode ver isso, sabe aonde? Ler um ótimo livro, não tem nada a ver com a Zathru, mas é 1984. Né? Eles fazem isso também, que é você privar a pessoa de sexo, que ela vai ficar com raiva e ela precisa descontar aquela raiva em algum lugar. Então, nada mais justo que você privar esses caras de sexo, eles vão ficar putaços, e quando chegar o Ragnarok, meu irmão, eles vão descarregar tudo no outro exército. Então um guerreiro, ele tinha essa coisa de evitar o sexo pré-batalha, né? Para ele se concentrar e sentir a raiva da coisa, do que relaxar, né? Tanto é que o sexo ele vinha depois, quando o cara vencia, ou quando o cara guerreava e tal, depois vinha o sexo para ele relaxar e ficar na boa. Então por isso eu não acredito que tenha mulheres no Valhalla. É dito que tem valquírias no Valhalla, mas não é dito em nenhum momento que há sexo lá, né? As valquírias estão lá para servir os guerreiros, que elas mesmas escolheram para estar lá. E é uma questão também bem interessante das valquírias, que já que está no contexto, né? A valquíria que a gente tem ideia, que a gente visualiza, né? Ah, como é que é uma valquíria? Ah, imagina uma loura de 2 metros de altura, com a armadura com peito, as asinhas, pá. Isso aí, cara, é século XIX. Isso aí veio com a unificação alemã e a busca da memória ancestral alemã, né, o renascimento da cultura alemã, e quem traz isso é Richard Wagner nas suas óperas. Então ele põe uma valquíria peituda, loura, enorme, pá, cantando, e não tem nada disso dizendo que a valquíria era assim. Pelo contrário, se a gente for ver nas Edas, ver nas fontes, a ideia que os nórdicos tinham de seres, né, uma divindade, por exemplo, que viria trazer a morte, que a valquíria ela está trazendo a morte também, né? Você está morrendo, mas ela está te buscando. Então ela tem uma relação com a morte. Os seres divinos que têm uma relação com a morte, eles são próximos dela. Então assim, eu não lembro onde tem, eu vou tentar achar e no próximo vídeo tentar botar alguma coisa aqui. Desculpa, cortou. De uma descrição de uma valquíria, eu acho que é uma valquíria, que seria uma mulher velha, acabada, e ela teria sangue, suja de sangue e tripa, sabe, em cima dela, e ela vinha escolhendo os mortos montado, acho que num lobo gigante, algo do tipo. Aí tu fala, pô, mas que é isso? Por que é isso? Porque aquilo ali é a morte. Se você pegar os textos, qualquer texto que tenha algo relacionado à morte, tem um texto que é a Canção da Lança, não lembro o nome dele, e ele fala sobre acho que são as nornas pessoais, né? A norna do guerreiro X que está sendo cantado é uma canção, né? E é dito que essas nornas estão no campo de batalha tecendo a batalha, né? Aí você fala, ai que bonito, fios de ouro. Fios de ouro porra nenhuma, elas estão tecendo em tripa dos mortos da batalha, né? E as coisas, as costuras são feitas com os ossos, e tem crânio, e é sangue escorrendo para todo lado. Isso é a morte da batalha. Não tem como deixar assim um negocinho bonito. Ah, é ouro, é asinha. Não, cara, é sangue, é merda, é cheiro ruim. Isso é a morte da batalha. Então a valquíria, ela é isso também, cara. Você tem que ter essa ideia. É isso aí que você quer encontrar quando morrer, né? Tu morre lá, né? Tomou um tiro, aí agora vai encontrar a valquíria aqui. Aí chega uma velha carcomida, toda sangrando, fala, que porra é essa? Vou pro inferno, né? Vou pro cacete, vou pro lugar errado. Não, você vai estar indo pro lugar certo, mas é a visão que é a visão nórdica da morte realmente.
Não é essa visão romantizada que foi criada no século XIX. Até porque imagina só, Wagner vai fazer uma ópera para exaltar a cultura alemã e me põe uma velha maluca, cheia de sangue. Eu falo, pô, é até maluco, cara, não ia fazer sucesso. Então, aqui eu finalizo esse vídeo sobre pós-morte. Lembrando que o que eu falei são opiniões minhas e, óbvio, de outras pessoas, mas não é a opinião do Ásatrú como religião, todo Ásatrú acredita nisso. Não, eu sempre falo isso. Eu falei lá no início, a gente não tem um dogma, não tem uma regra. Então tu vai conversar com outra pessoa, ela vai acreditar, não acho que é assim, né? Tem gente, por exemplo, que acredita que o Valhalla não existe, né? Que o Valhalla, ele é na verdade a morte na batalha, né? Que é quando o cara cai ali, tá lutando, e você vê uma parede de escudo junto com a outra, e ela já é o Valhalla, né? São escudos no teto com as lanças embaixo ali. Isso aí já é o salão, e todo mundo que tá morrendo ali embaixo tá dentro do salão, né? Então tem essa alusão também. Então, cara, essa é a minha opinião. Você quer conhecer outras opiniões? Pô, converse com outros, pergunte, se você participa de algum grupo, alguma coisa, pô, pergunta lá, pô, qual a tua opinião? Tem Valhalla, não tem? Vai pro Valhalla, não tem? Pá. Essa é a minha opinião. Eu não acho que seja um lugar tão simples de ir como todo mundo acha hoje em dia. Não é um passeio na praia, é um lugar de merecimento, um lugar de respeito, onde pessoas fizeram, sei lá, cara, coisas inimagináveis para estar lá. Então, eu mesmo, você fala, porra, Alfleg, e tu? Tu acha que tu vai pro Valhalla? Cara, não vou, porque eu não fiz nada disso. Eu apanhava na escola, eu era nerd gordo, cara. Como é que eu vou pra Valhalla, mano? Vocês estão malucos, tá ligado? Eu vou no máximo pra Helheim, ou então pra um salão de Deus amigo, né? É o meu máximo que eu vou conseguir ir, cara, né? Enfim, eu tô muito bem, muito feliz com isso. Não preciso do Valhalla. Deixa quem merece estar lá, né? Minha coisa é outra. Mas, então eu finalizo aqui. Quero agradecer a todo mundo que vai ver esse vídeo. Pedir desculpas pela demora, gente. Eu sei que demorou bastante, mas agora eu vou tentar manter esse ritmo, né, de vídeos mais um período menor, bem menor mesmo. Eu quero fazer isso. E eu ia sugerir um livro, mas eu não estou na minha casa hoje, então eu não estou com livro. Então, próximo vídeo ou não, eu vou sugerir um livro para vocês. Tem gente que está pedindo isso. Bom, o de sempre. Curtam o canal, compartilhem, comentem, por favor. Eu sempre estou respondendo os comentários aí. Mandem e-mails também. Quem quiser tirar uma dúvida, perguntar as coisas e tal, não quer comentar, manda e-mail. E vai ter aí também o link da nossa página no Facebook. Né? Lá eu posto os vídeos, também posto alguns textos e a gente posta lá coisas em geral do Ásatrú, mas também fotos dos nossos blocos que a gente realiza. Então, muito obrigado mais uma vez, espero ver vocês em breve. Odin Blezadar.